Olá, pessoas. Então, tudo bom com vocês? Vamos começar a aula hoje sobre cubismo. Então, o cubismo foi um movimento que ele foi representado basicamente pelo uso de linhas e formas. Nesse capítulo vamos estudar parte do conteúdo relacionado ao cubismo e a outra parte relacionada ao grafismo. Mas no momento vamos estudar primeiramente sobre o cubismo. Primeiro, vamos falar um pouco sobre a origem do cubismo. O cubismo ele foi um movimento que ele foi marcado inicialmente por uma tela criada pelo pintor espanhol Pablo Picasso, certo? Essa tela ela foi exposta em um evento, certo? E esse evento tinha vários artistas e foi um marco para o momento, porque essa tela ela trazia uma representação artística muito diferente do que era trabalhado até então. Primeiramente, um dos fatores mais interessantes sobre esse período é que toda a representação artística, principalmente de seres vivos, de imagens, de pessoas, era o mais próximo do real. Então, tentavam retratar as formas o mais próximo daquilo ali que seria real. Porém, o cubismo ele começou a contrapor isso. Então, começou a trazer uma visão diferenciada daquilo ali. Então, a natureza estava sendo representada através de formas geométricas bem definidas. Então, quadrados, triângulos, retângulos. Por isso que vocês vão observar nessa imagem, justamente a imagem do quadro pintado por esse pintor, Pablo Picasso, que a representação dessas mulheres eram feitas por imagens com linhas, formas quadriculadas muito bem definidas, diferente do que é visto até então. Mas aí vem a primeira pergunta: o que seria exatamente esse cubismo? O cubismo ele foi um movimento, uma vanguarda artística surgida na Europa, principalmente na França, foi o ponto principal onde surgiu, no século XX, no início do século XX. Teve uma incorporação do imaginário urbano industrial em suas obras. Então, aquilo que era visto no cotidiano das pessoas, da urbanização, que foi justamente um período em que houve uma grande urbanização das cidades, tentava se retratar através das obras e era utilizando essas formas geométricas. Então, vocês vejam que no período, no início do século XX, a França era uma cidade relativamente muito povoada, até os dias atuais, e essas regiões elas estavam começando a ser modificadas, o ambiente ser modificado justamente para o surgimento das indústrias. Então, a visão fabril, a visão das fábricas que estavam surgindo naqueles locais, estava alterando o ambiente natural. E as pessoas começaram a querer marcar, a querer expressar aquilo ali em suas obras, queriam começar a mostrar como aquilo ali estava acontecendo. Então, como é necessariamente a técnica cubista? Então, tratamento geométrico das formas. Então, as formas, por exemplo, uma maçã, ela não é perfeitamente redonda, mas usando a técnica cubista, ela vai ter uma forma mais próxima do redondo, ou ela pode ter uma forma um pouco mais com linhas quadradas, como vocês já devem ter visto. A figura, em geral, ela pode ser representada em 3 dimensões, então largura, comprimento e profundidade. Isso é feito através de composição de cores. Induz o exercício mental. Então, a indução do exercício mental, porque você não vai olhar para aquela imagem de cara já ter a noção do que está sendo representado. Você vai precisar pensar, você vai precisar exercitar a sua mente para chegar à conclusão do que está sendo passado. Vai romper com a perspectiva até então trabalhada. Então, até então era aceito, era visto como o belo, a visão do belo era o mais próximo do real. Então, ela rompeu com aquela perspectiva de realismo, da visão realista das pinturas e das obras artísticas. Ela vai focar na abstração. Então, figuras abstratas elas começaram a ter mais enfoque nesse período, elas começaram a surgir nesse período. Então, figuras que fogem do real, elas não são representações do que é real, e sim do imaginário que não dá para ser representado de forma física.
Na literatura, não sei se vocês sabiam, mas a literatura também sofreu uma grande influência do cubismo. E ela tem um foco principal, um objetivo principal na ruptura da linguagem conservadora. Então, aquela linguagem que era comum até então, a linguagem prosa, os textos bem alinhados. Então, ele quebrou até, inclusive, essa forma de escrita utilizada até então. Então, as formas geométricas, vocês sabem, eles vão utilizar basicamente formas geométricas, principalmente as que tenham linhas retas, que isso daí é uma característica bem forte do movimento. Então, vocês vejam, essas formas geométricas, elas são representadas e são utilizadas também para a produção de obras abstratas. Então, aqui vocês têm uma representação de uma obra abstrata, ela não é uma forma exata, ela não é algo real que nós conseguimos definir. E na literatura, eu quero que vocês observem que essa forma de escrever cubista, ela quebrou os paradigmas até então. Então, se escreviam em linhas, eles começaram a escrever em formas, começaram a passar a observar a ter outros olhares quanto à forma de escrever e de definir seus textos. Quais seriam, então, os precursores, quem deu início a essa visão do cubismo? Então, nas artes plásticas, ele teve como seus fundadores Paul Cézanne. Então, Paul Cézanne foi um dos precursores do cubismo. Mais tarde, Pablo Picasso, ele também deu continuidade aos trabalhos. E, por fim, Georges Braque. Então, cada um desses indivíduos, eles trouxeram sua contribuição para o cubismo, certo? E o cubismo, esse movimento, ele foi dividido em partes. E cada uma dessas partes, ele teve como representante fundador esses indivíduos. Na literatura, sofreram grande influência de escritores como Guilherme Apollinaire e Vladimir Mayakovsky, além de João dos Passos. Então, esses indivíduos, eles trouxeram a quebra daquela visão rígida de como o texto deveria ser escrito. Então, eles inovaram quanto a isso. Então, vocês têm Paul Cézanne, que ele já trazia as obras com alguns elementos, algumas referências do cubismo. Então, quero que vocês observem que a imagem tem algumas linhas, algumas formas um pouco mais exatas. Picasso, aliás, Georges Braque. Georges Braque, ele trouxe uma visão um pouco mais abstrata desse movimento. E Pablo Picasso. Pablo Picasso, ele foi um dos mais conhecidos. Vocês sabem que é um artista extremamente conhecido. Até hoje as obras dele têm grande repercussão no mundo. E ele já participou de um momento em que trazia a representação do que era real, então era uma representação figurativa, porém ele trazia de uma forma bem diferenciada. Eu quero que vocês observem as 3 imagens e vejam a diferença para cada um desses indivíduos. Paul Cézanne, Georges Braque e Pablo Picasso. Cada um deles, eles têm uma forma de representação de suas obras. Então, as cores, as formas geométricas que são utilizadas, tudo isso são utilizadas de formas diferenciadas. E o que são as marcas registradas de cada um. Mas aí nós vamos para os principais artistas e obras. Vocês vão ver que nós temos como principais pintores cubistas Pablo Picasso, como já foi falado, Georges Braque, que também foi comentado. Paul Cézanne não está nessa lista, mas ele foi um precursor, ele foi um dos que trouxeram a ideia, apesar de que vocês sabem que quem deu o pontapé inicial para o movimento cubista foi Pablo Picasso com a sua obra no evento de exposição artística. Juan Gris, Fernand Léger e Diego Rivera. Então, são principais pintores cubistas. Nós temos também alguns escultores que também utilizaram parte desse movimento. Então, os principais exemplos são Raymond Duchamp Villon e Constantin Brancusi. Então, esses 2 escultores, eles utilizaram bastante das referências cubistas em suas obras. E nós também tivemos escritores. Então, nós temos escritores como Guilherme Apollinaire, Jean Cocteau, Oswaldo de Andrade, Érico Veríssimo e Raoul Bup.
Então, esses escritores, eles utilizaram como referência o cubismo. Então, eles utilizaram aqueles textos em formas diferenciadas, como eu apresentei, e aquelas formas, elas começaram a quebrar o paradigma do que era visto até então. Então, textos alinhados, em prosa, em poemas, com versos bem definidos, eles começaram a inovar nessa percepção. E quais os artistas e obras no Brasil? A gente sabe quais são os artistas no mundo, agora no Brasil. O cubismo no Brasil, ele ganhou espaço, né, somente na Semana de Arte Moderna de 1922, porém não tem um artista exatamente que ele faça apenas obras cubistas. Eles utilizavam elementos do cubismo para montar suas obras. Então, eles podiam utilizar esses elementos, mas não necessariamente somente esses elementos eram utilizados na composição de suas obras. Então, temos como principais autores Tarsila do Amaral, vocês já sabem, Tarsila do Amaral foi uma das precursoras do cubismo no Brasil, apesar de suas obras não serem exclusivamente cubistas. Anita Malfatti. Então, Anita Malfatti, ela também trouxe obras com referências do cubismo. Vicente do Rego Monteiro, um artista, eu acho que ele é pernambucano, então ele trouxe referências também do cubismo, mas não exclusivamente desse movimento. Di Cavalcanti. Então, Di Cavalcanti também representou o cubismo em suas obras de uma forma diferenciada. Então, Tarsila do Amaral, uma das obras mais famosas dela, Bapuru, que todo mundo conhece, todo mundo já viu em algum canto, já desenhou, já pintou, enfim. Então, essa obra ela tem algumas referências cubistas, apesar de não ser exclusivamente essas referências que ela utilizou para a sua produção. Anita Malfatti. Então, Anita Malfatti, ela também trouxe uma representação cubista em suas obras, mas de forma leve, não foi apenas o cubismo como sua inspiração. Vicente do Rego Monteiro, então ele trouxe também uma referência cubista em suas obras, e essas obras elas gostava muito de utilizar como referência também o barroco. Então ele fez uma mescla de ideias. E Di Cavalcanti. Então Di Cavalcanti também foi muito conhecido, muito famoso, e ele representava suas obras com vários elementos, além de cores, as formas geométricas que eram apresentadas no cubismo. Então, o cubismo ele foi dividido em fases. Cada uma das fases ela teve sua importância e seu momento. Sendo a primeira fase denominada como fase cezanista ou cezaniana, foi a fase em que Paul Cézanne era o principal precursor do movimento. Então, ele trazia obras que tinham sim formas geométricas, mas ele não queria quebrar aquele paradigma de uma vez só. Ele trazia de uma forma um pouco mais natural essas formas geométricas. Nós temos a fase analítica ou hermética, que já teve como representante Georges Braque, que a gente já viu, e ele tem uma representação um pouco mais abstrata do que seria o cubismo. Então, vocês vão ter representações de formas não definidas, de percepções de imagens que não têm uma exata definição, mas elas têm um significado. E, por fim, a fase do cubismo sintético, que é representado por obras principalmente com formas, cores, algumas delas com abstração. Mas as formas e as cores, a mescla entre formas e cores foi o principal ponto utilizado nessa fase do cubismo. Certo? Então, pessoas, tudo bom? Espero que vocês tenham gostado da aula. Bons estudos. Qualquer dúvida, procurem e tentem estudar e aprender o quanto antes. Beijos.